Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Sabe, amados, que a gente tem que ficar atento. A gente tem que estar atento, sabe? O mundo espiritual é real, não é brincadeira. As histórias da Bíblia são lindas, mas elas não são só historinhas bonitas, é real. O que está escrito aqui é real. Se você está aqui essa noite, ainda que talvez não caminhe, mas se você está aqui, você sabe que isso é real. Amém? Aleluia. Se tiver algum visitante aqui, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A igreja ama receber visitantes, glória a Deus. Você é bem-vindo, amém? Amados, hoje o Senhor vai tratar. Eu falo Senhor, amados, porque a palavra não é minha, não, tá? É claro que a boca é minha, a forma de falar é minha, a personalidade é minha. Mas, assim, é engraçado que quando é tema livre, eu acho lindo, porque aí é o Senhor e o Senhor mesmo. Claro que quando o pastor dá um tema para os ministros, o Senhor usa o pastor e trata e vê coisas lá na frente que nem o pastor sabe. Já teve caso de chegar uma ministração e a escala já está pronta, às vezes, desde o início do ano, e naquela época que aquela ministração o pastor preparou, foi a época necessária para aquela ministração. Por quê? Porque o Senhor já tinha visto, já comunicou com o pastor. Mas sabe que quando o tema é livre mesmo para o Senhor falar. Amém? E o Senhor falou comigo sobre a gente falar sobre que horror, mas enfim, vocês entenderam? Sobre a armadilha da dúvida. Tá, eu estou falando porque nem todo mundo, né, vê a internet, vê os grupos, nem todo mundo às vezes está no grupo. Mas, sabe, a dúvida é algo de fato. A dúvida a gente aprende no Rema, em Fundamentos da Fé, que ela é inimiga da fé, né? E a gente sabe disso. Mas sabe que ela não é só a inimiga, mas ela é a própria armadilha do inimigo. Amém? Porque sem dúvida, aliás, com dúvida, a gente não consegue viver a vida que Deus tem para nós. Parece uma coisa tão simples, dúvida, mas, amados, se a palavra diz que o justo vive pela fé, e se dúvida é o oposto de fé, em dúvida, como é que eu vou viver a vida que Deus tem para mim? É tão simples. E, sabe, a gente vai vendo assim, as coisas que vão acontecendo, as circunstâncias, e a gente vê que, às vezes, tudo começa com uma dúvida. Amados, quantas coisas que, às vezes, o tamanho é enorme, o monstro está enorme, e tudo começou com uma simples dúvida. Porque a gente ou não acreditou em algo, enfim, ou não acreditou em algo, não tem nem muita volta para dar, não. Amém? Sabe, assim, a gente vai falar que no decorrer dessa noite, assim, coisas práticas que acontecem no dia a dia, e que, se a gente tiver dúvida, a gente não sai do lugar, em várias áreas da nossa vida. A gente, às vezes, eu sei porque eu já fui assim, às vezes a gente pensa assim, em dúvida, só quando é alguma coisa para pedir. Ah, não, você pede sem dúvida, pede com fé, que Deus vai fazer. E dúvida não tem nada a ver com oração de petição, não. Claro que, tipo assim, faz parte. Óbvio que óbvio, né? Se dúvida é o contrário de fé, você não pode pedir nada em dúvida. Mas, assim, a gente não pode ter dúvida em nada, não é só quando vai pedir algo. Mas a gente precisa ter uma vida, de fato, de fé, uma vida, uma rotina diária, o dia a dia da nossa vida, da vida do crente, tem que ser uma vida de fé. Tem que ser uma vida de alguém que crê naquilo que o Senhor fala, na tua palavra, e em tudo que o Senhor coloca à nossa disposição. Amém, amados? A maioria das vezes que a gente cai, começa com uma dúvida. Quantas coisas hoje estão acontecendo aí no mundo, um pior que o outro, acontecendo uma coisa pior que a outra, como o pastor diz, a concorrência está desleal, sabe, uma coisa pior que a outra, e às vezes tudo começa com uma dúvida da identidade da pessoa. Quantas coisas começam na dúvida? E a gente vai começar do começo. Vamos lá em Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3. Adão e Eva. Glória a Deus. A queda do homem. A gente já cansou de ouvir falar sobre isso, né? Mas talvez tem gente nova aqui. Amém? Amados,
Deus, quando ele criou o mundo, criou o homem e a mulher para poder dominar sobre o mundo, para poder habitar aqui, dominar, de fato, ser o Senhor aqui da terra. Amém? Só que aí, Satanás, astuto, que já tinha sido expulso do céu, já tinha caído, porque ele quis ser igual a Deus, e aí é uma outra história que a gente não vai falar agora, mas é uma história interessante, e ele caiu, ele não gostou muito da posição do homem e da mulher. Como assim? Alguém semelhante a ele. Eu queria ser igual a ele. E aí, Satanás astuto foi aonde? Foi lá na mulher, na Eva, e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar tudo? Glória a Deus. Vai que, de repente, tem alguém aqui que nunca leu esse trecho. Capítulo 3, no versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Preste atenção à forma como Satanás aqui, através da serpente, falou para Eva. Olha a forma como ele falou. Foi assim que Deus disse? Ou seja, ele está querendo dizer assim, Deus disse para você não comer de toda árvore do jardim? Já colocou um questionamento em Eva. E Eva, que não foi a que recebeu a ordem direta de Deus de não comer daquela árvore, Deus falou para a mulher assim, gente, lá antes do capítulo 3, para o homem, na verdade. Pode comer de tudo, menos daquela árvore ali, tá? Do conhecimento do bem e do mal. Ok? Beleza. Aí lá no versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só que lá no texto anterior, a gente não vai abrir lá porque tem outras coisas para falar, a prioridade não é essa. Deus fala para não comer, ele não fala nada sobre não tocar. Depois você lá em casa, trabalho de casa, amém? Ele não fala para não tocar. Então, quando Eva fala isso, das duas, uma. Ou ela está exagerando para mostrar alguma coisa, não sei, a gente não sabe o que estava na cabeça de Eva. Ou ela não tinha certeza daquilo que ela estava falando. E aí, quando ela fala isso, ela dá oportunidade de Satanás agir. Por quê? Ela não tinha certeza do que ela estava falando. Ela falou algo que não era fato. Então, ele aproveitou, ela não sabe de tudo, ela não sabe direito, senão ela não estava falando besteira. Entendeu? Amém, amados? Então, ele usou, primeiro ele perguntou, ele falou para você não comer árvore nenhuma? E Eva falou, não, a gente pode comer de todas, mas aquela ali a gente não pode comer nem pode tocar. E quando ela falou isso, ele percebeu que tinha algo errado ali na história. E aí ele aproveitou, porque é isso que ele faz, amados. Ele é um aproveitador. A gente precisa entender, a gente não tem que ter medo de falar o nome do diabo, ai meu Deus. Não, ele que tem que ter medo de nós, da gente que é crente. Porque a gente que é crente, ele não pode. Amém? E só que a gente precisa entender que ele é o maior inimigo da nossa vida. Ele é o maior inimigo da nossa alma. Às vezes a gente fica tanto pensando contra pessoas, não, mas foi fulano. Mas a culpa é esse clã. Porque se não fosse fulano, amados, pessoas também são usadas. O diabo usa a boca de pessoas, usa pessoas. Mas o maior inimigo é aquele que odeia a gente. Desde Adão e Eva. Porque a gente foi criado à semelhança de Deus. E ele queria ser igual a Deus. Quando a gente foi criado, quando a humanidade foi criada, acabou. Para ele, é um inimigo, arrumou um inimigo. Depois ainda que Deus falou que a descendente da mulher ia pisar nele, acabou. Ele sabia que, acabou, a humanidade vai acabar comigo. Amém, amados? Amém. Mas quem vai acabar com o diabo? Aquele que sabe a autoridade que tem. Amém? Então, aqui, ainda não existia isso, pelo menos ela não tinha entendido essa autoridade, né? Deu para perceber. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, versículo 4. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amados, para aí. Deus deu uma ordem. Satanás falou outra. Ele falou outra coisa. Ele falou, é certo que não morrereis. Ele falou diferente do que Deus falou. E adivinha a que voz Eva decidiu ouvir? Aquela voz que não tinha nada a ver com ela, que não tinha nada a ver com a criação dela. A voz de que a gente está lendo aqui, era uma serpente, certo? Satanás aqui, através da serpente, a gente não sabe como é que foi, também não está escrito, não precisa saber. Mas foi usado, amém? Só que ela já tinha ouvido, através de Adão, claro, mas ela já sabia a direção. Não era para comer, porque ia morrer. Mas Satanás disse, você não vai morrer.
Ele só ainda tentou jogar Deus contra ela, porque ele está dizendo, é porque um dia que você comer, vai abrir os olhos e você vai ser conhecedor do bem e do mal. E daí, o que ele falou aqui é verdade, não é? É verdade. Só que ele usou uma parte verdade e uma parte mentira. De fato, ela ia ser conhecedora do bem e do mal, mas ela ia morrer. Amém? Espiritualmente. Depois, naturalmente, também, porque a morte entrou aí, amados. A humanidade foi criada para viver eternamente. Mas, porque o pecado entrou, Deus teve que banir eles lá para não ter mais acesso à árvore da vida, senão eles iam viver eternamente no pecado. Mas glória a Deus que tudo foi restaurado em Jesus. Amém? Então, perceba que, assim, Satanás ele foi ardiloso e usou a dúvida de Eva. Primeiro que ele já tentou jogar um questionamento nela. Depois ele percebeu que a resposta dela comprovou que ela não sabia direito o que estava falando. E quando ela fez isso, quando ela respondeu, ele aproveitou e jogou. Aí, nesse momento, ainda dava tempo. Ela ainda podia falar assim, não, peraí, tudo bem, pode ser, mas ele disse que a gente ia morrer, não, eu prefiro ficar com o que ele falou. Mas não, ela foi seguir o que ele falou. Sabe por que ela seguiu o que Satanás falou? A gente vai ver aqui no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. Aleluia, não vou continuar aqui não. E aí abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mas eu quero me ater aqui à primeira parte do versículo. Por quê? Aí a pergunta, puxa vida, ela podia ter parado ali, beleza, ela duvidou quando falou, mas ela podia ter decidido não ficar com o que a serpente falou, mas ficar com o que Deus falou. Sabe por que ela decidiu? Porque no versículo 6, ela viu que aquela árvore era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, que era bom de se comer aquele fruto, era desejável. Então, o diabo ele não é bobo. E detalhe, essa árvore aqui, sabe, não foi o diabo que ofereceu. Ele ofereceu, deixa eu explicar para você não falar assim, Andréia, foi ele, sim, ele, você acabou de falar, calma aí. Quem fez a árvore? Deus. Quem fez essa árvore boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento? Foi Deus que fez aquela árvore daquele jeito, linda. Foi Deus que fez. Só que não era para comer, então o diabo usou algo que Deus fez, que era lindo, que era gostoso, que era desejável, contra o próprio homem. Satanás fez isso com a mulher, contra a própria humanidade. Ela pegou aquilo que era lindo, que Deus fez, deturpou ali a questão e fez Eva desobedecer uma ordem de Deus e comer aquilo que Deus fez sim, mas que não era para comer. Amém, amados? Amém. Percebe assim, parece uma coisa tão óbvia, mas quando a gente percebe isso, acontece isso o tempo todo na nossa vida. Coisas, amados, até que às vezes são lícitas, coisas lindas, coisas que foram feitas, sabe, até para o nosso deleite, que não foi esse caso, não era para comer mesmo, não. Mas coisas que foram feitas para o nosso deleite, sabe? O diabo pega aquilo, porque sabe que aquilo vai atrair, sabe que aquilo a gente vai querer, coloca a dúvida no nosso coração e acabou. Aí a gente não ouve a voz que a gente tem que ouvir. Lá em 1 Coríntios 14, diz que existem várias vozes no mundo, e lá está falando sobre dons, sobre profecia, enfim. E está falando sobre várias vozes. Mas sabe que existem, de fato, várias vozes, naturais e espirituais também. Mas que voz a gente dá atenção? Que voz? Foi semana passada como ser guiado? Foi, né? Semana passada. Semana passada, a gente aprendeu como ser guiado pelo Espírito. Quem tem dúvida não é guiado. Amém? Não adianta a gente saber tudo. Olha, mas eu já percebi, porque quando tem uma direção, quando tem um negócio, quando tem um sinal vermelho, quando tem um freio, quando tem isso. Aí o freio vem, porque a gente é guiado, e glória a Deus por isso. Deus se interessa em que a gente seja guiado por Ele, por nosso espírito recriado, amém? Ele é o maior interessado da gente seguir, sabe, o nosso espírito recriado. Aí o freio vem, aí a nossa cabeça pensa, mas será que é coisa da minha cabeça? Acabou, entrou dúvida, não vai ser guiado, não vai obedecer, não vai sair do lugar. E isso acontece, sabe, o tempo todo, amados. O diabo sempre vem com seus ardis de forma, em dúvida. Ah, mas será? Não, mas eu acho que não tem nada a ver. Amados, quando a gente confia, quando a gente tem fé, a gente acredita no que a palavra diz. Em tudo que a palavra diz, inclusive na nossa vida diária, a nossa probabilidade de cair é muito menor. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente tem um líder,
né? Tem um pastor, líder máximo, tem líder de departamento também, mas vou dar o exemplo do pastor, que é mais fácil, que é o pastor, tá tudo bem. O pastor, ele é pastor. Quando eu creio que ele foi chamado para isso, eu creio na unção que existe sobre a vida dele, e ele me dá uma direção. Se eu não tiver certeza, convicção, que é o contrário de dúvida, que ele tem uma unção específica para isso, provavelmente ele vai falar e eu corro o risco de entrar um ouvido e sair pelo outro. O pastor sabe. Sabe o que é isso? Dúvida. Porque se tivesse convicção e certeza que o pastor foi chamado para isso e que ele está numa posição para cuidar da minha vida, para me ajudar em algo, eu não ia desobedecer a instrução. Amém? E o que eu estou falando? Vida diária, amados. Vida diária. Quando a gente é guiado, vamos supor, a gente é guiado, aí Deus fala algo com a gente, aí a gente vai lá e faz. Vamos supor, Deus fala assim, Andréia, sai desse emprego e vai para esse aqui. Pô, eu tenho certeza que Deus falou comigo, então eu vou. Aí eu vou. Aí acontece alguma circunstância diversa. Se eu não tiver certeza do que Deus falou comigo, que foi Deus que me deu a direção, eu vou largar tudo. É ou não é, amados? Por quê? Porque eu não tenho certeza. Pronto, entrou a dúvida, já era. Pronto, tá vendo? Essa adversidade é porque não foi Deus que me guiou. Porque não foi Deus que falou comigo, tá vendo? Era coisa da minha cabeça, acabou. Andréia, já entendi. E agora? E agora? A gente precisa estar sensível sempre à voz do Senhor. Como? Se enchendo. Amém. Se enchendo. Amados, para de ficar dependendo de ministro chamar você para orar em outras línguas. Até quando? Até quando? Amados, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que não têm hábito de orar em outras línguas em casa. Sabe, isso aqui não é uma coisa para fazer parte do repertório da igreja, não. Isso é para a nossa vida. Porque uma pessoa cheia, uma pessoa que está cheia do Espírito, ela vai estar mais sensível. Corre o risco de errar? Somos humanos, amados, ainda estamos aqui nessa terra. Mas, sabe, a probabilidade da gente, sabe, ouvir a voz errada e ir para a direção errada é muito menor. Mas eu preciso me encher. Amém? Eu preciso crer no que a palavra diz. Se eu duvidar, amados, de um versículo dessa palavra, eu faço como Eva fez, eu dou oportunidade para o diabo brincar comigo. E depois não entendo, poxa, mas eu sou crente, estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Porque eu fiz o que Eva fez. Tive dúvida da palavra. Amados, lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza. Lembra que fé é certeza? Se fé é certeza e o contrário de fé é dúvida, dúvida está totalmente fora. Então, dúvida vai sempre me deixar inconstante. E eu não consigo nunca andar em caminho nenhum. Amém, amados? Lá em Tiago, no capítulo 1, eu vou abrir lá rapidinho. Se você quiser, pode abrir comigo, glória a Deus. Tiago. Aleluia. No capítulo 1, no versículo 2. Não, vou direto para o 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe que eu já vi, eu mesma, no passado, já li esse texto aqui, só lembrei assim, não, quando eu li, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, eu pensei logo assim, coisa que a gente pede. Não está falando isso aqui, não. Pelo contrário, aqui está falando sobre pedir sabedoria. Amém? Aqui está falando de pedir sabedoria, não é de pedir coisas para o Senhor, e se você duvidar, você não vai conseguir aquilo do Senhor. Não é isso, amados. Faz parte do pacote, mas não é só isso. E aqui está falando que aquele que duvida é como a onda do mar que é agitada pelo vento, ou seja, ela vai para onde o vento levar. No versículo 8, diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre, sabe o que é isso? Um homem dividido, que não sabe para onde ir, inconstante nos seus caminhos. Quem quer viver assim, amados? Eu não quero. Mas uma pessoa que duvida, que não tem certeza do que é ensinado, que não tem convicção na palavra, que não tem convicção no Senhor, que não tem confiança no Senhor. Mas eu confio no Senhor. Se você confia no Senhor, você acredita no tudo que a palavra dele diz. Amém? Porque, às vezes, a gente fala tão bonito, não, eu confio no Senhor, minha confiança está em Ti. Mas aí a palavra fala algo e a gente fala, não, mas sei lá. Não sei.
Acabou. Se a minha confiança está no Senhor, eu creio e tenho convicção da palavra dele para a minha vida. Amém? E quando eu tenho convicção da palavra da minha vida, a fé é gerada. Não é à toa que a gente aprende que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque se eu sou encharcada da palavra de Deus, gera fé que não dá margem para dúvida, e aí eu consigo, de fato, fazer o que a palavra diz, viver pela fé. Amém? Se eu tentar viver uma vida de fé e tentar ativar a fé só no momento que eu preciso, quando eu estou longe da palavra semana, um mês, ou quando eu abro só quando eu venho para o culto, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. A gente vai ser sabatinado pelas circunstâncias. As circunstâncias vão se levantar e a gente não vai conseguir nem se segurar. Amados, eu estava conversando ontem com meu marido, algumas coisas aconteceram na minha vida que, se não fosse a minha base na palavra, eu tinha surtado. Mas glória a Deus, porque a minha base é essa aqui. A minha força está no Senhor. A nossa força precisa estar no Senhor. A nossa base precisa ser essa aqui. É essa, que quando a circunstância vem, não vai te abalar. Ou você vai até ser abalado, mas não vai ser destruído. Amém? Você pode até ficar desanimado, mas você volta para a posição, porque tem algo para você e você confia totalmente nisso. Amém, amados? Amados, muitas tentações vêm com dúvida. Aleluia! Vamos lá em Mateus, capítulo 4. Aleluia! Glória a Deus! A tentação de Jesus. Aleluia! Amado, Jesus aqui, ele tinha acabado de ser batizado. Ele ainda não tinha iniciado o ministério dele terreno. Amém? Ele primeiro houve uma preparação dele para ele entrar no ministério. Alô, pessoal que quer entrar no ministério. Aleluia! Glória a Deus! Jejua! Resiste firme, aleluia, e você chega lá. Jesus, mesmo sendo Jesus, foi batizado, foi tentado, mas foi aprovado. E depois ele iniciou o seu ministério. Amém? Vamos lá, no capítulo 4, né, a tentação de Jesus. Vou começar do 1 mesmo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Amado, mas Jesus teve fome, porque ele fez um jejum de 40 dias. Para quê? Vou repetir, jejum, eu já falei isso aqui outras vezes, jejum não saiu de moda. O jejum te deixa sensível. Lembra que eu falei das vozes? Te deixa sensível para você perceber mais rapidamente a direção do Senhor. Perceber, mas talvez instantaneamente um freio e fala, não vou lá. O jejum, ele nos prepara de fato, sabe, para muitas coisas que tem por vir, porque a gente vive no mundo. E Jesus disse que a gente ia viver a aflição no mundo. Amém? Mas sabe que o jejum, ele te deixa mais preparado, mais sensível. Sabe, amados? Por quê? Porque a nossa vida é natural. E quando a gente jejua, a gente diz para a carne que quem manda sou eu. Amém? Alô, crente, você é um ser espiritual, você não é a sua carne. O seu corpo é onde você habita. Tanto que, se a gente não for arrebatado até lá, e quando a gente morrer, o corpo vai ficar, mas a gente continua vivo e sobe. Amém? Não vai, não, o corpo vai ficar. Esse templo aqui que a gente habita vai ficar. Depois ele vai ser restaurado em uma outra fase, glória a Deus por isso também. Mas nós somos seres espirituais. Então, quando eu digo quem manda sou eu, o Espírito, Andréia. Eu mando na minha carne. Mas se eu viver uma vida só no natural, só comendo comida natural, me alimentando, bebendo bebida natural, e glória a Deus que a gente precisa do alimento natural, mas se a gente sabe não de vez em quando, dar uma parada ali e se atentar para o espiritual e jejuar, e deixar, sabe, a comida, ou seja o que for, tem outros jejuns, no lugar dela e fala, quem manda sou eu, a carne ela quer fazer gracinha. Ela vai querer mandar no pedaço, claro que vai. A gente continua vivo, enquanto a gente continua vivo, Paulo disse, o nosso espírito milita contra a nossa carne. Aí, às vezes, a carne vence e fala, ai, meu Deus, por que eu deixei a carne vencer? Porque você não exercitou teu espírito, você não botou seu espírito mais forte, a carne fez graça, você caiu. Então, amados, jejum, glória a Deus, de vez em quando é bom, amém? E sabe que às vezes, amados, pergunta ao Senhor o que Ele quer que você faça jejum. Pode não ser comida, sabia? Sempre quando venho ministrar, eu procuro fazer jejum.
E aí hoje, eu perguntei ao Senhor, eu não vou falar o que é que eu tenho vergonha, mas o Senhor, aí eu falei, não sei, Senhor, hoje eu quero fazer o jejum, mas o que é? Aí perguntei, eu conversando com o Senhor, minha conversa lá, né, íntima com meu pai. Aí o Senhor falou, na hora que eu ia fazer determinada coisa que eu faço normalmente, o Senhor falou, não faz. Aí eu, ué. Aí eu parei assim mesmo, onde eu estava assim, parecia que eu estava falando com alguém físico aqui, mas aí eu fiquei assim, porque é algo que para mim é muito difícil não fazer. É muito difícil. Mas isso, Senhor, mas isso aqui é tão simples, não é comida. E ele, então, é porque você consegue ficar sem fazer. Mas, Senhor, então você está insistindo é porque você não consegue ficar sem fazer. Aí eu, entendi, tá bom. Amados, foi tão difícil, é uma coisa boba. Se eu falar para alguém, não vou falar aqui que eu tenho vergonha, não é nada ilícito não, tá, amados? É lícito, tudo bem. Mas se eu falar para algumas pessoas, Andréia, isso aí eu canso de não fazer, tá? Mas se eu não fizer, eu fico desesperada. E quando eu ainda, tipo assim, eu querendo, sabe? Não, querendo dar a volta, assim, não, mas eu acho que não, acho que é da minha cabeça, porque isso não tem nada a ver, isso não é comida, isso não é um celular, não é? Mas o Senhor falou, pois é, mas isso você não consegue ficar sem fazer. Aí eu, amém, não vou fazer então. Foi difícil. Toda hora que eu pensava, eu vou fazer, daqui a pouco eu não posso fazer, aleluia, aí eu orava em línguas. Aí eu mesmo ria, o Senhor, só o Senhor mesmo, que eu nunca ia pensar em fazer o jejum desse. Mas sabe que Ele dá a instrução, porque ele, sabe o que é isso? Ele me treinando, amém? Ele sabe a forma como Ele vai te treinar, amados, porque você é um ser individual, especial para Ele, amém? Ele me treinou de uma forma assim que eu não esperava, nem imaginava, mas Ele deu a direção, e glória a Deus, obedeci. Eu não sei mais que Ele sabe mais que eu. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, Jesus teve fome, tá? Jesus era Jesus, mas ele ficou 40 dias sem comer, então ele teve fome. Provavelmente ele bebeu água, porque acredito que 40 dias sem água ia ficar difícil, porque senão ia dizer aqui. Mas isso é só uma suposição, não está escrito. Amém? Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus... Vixe, tá, meu cronômetro parou aqui, mas está tudo bem. Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui está dizendo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lembra que eu falei sobre o diabo, às vezes, como fez com Eva? Realmente a árvore era bonita, era linda, mas não era para ela comer? Vamos parar para pensar aqui. Teria problema se Jesus transformasse, em qualquer outro momento, se Jesus transformasse as pedras em pão? Era possível para ele? Era, ele transformou água em vinho, não transformou? Então, não teria problema nenhum ele transformar água em pão em qualquer outro momento. O problema é que aqui o diabo estava colocando em xeque aquilo que Jesus se propôs a fazer, que era a preparação dele, ele estava em jejum. Amém? Então, quando o diabo colocou isso, ele colocou em xeque aquilo que Jesus estava fazendo, que ela se preparando, e ele não ia fazer dessa forma. O Senhor ia honrar ele, porque tinha algo para fazer, tanto é que lá no versículo 11, diz que anjos o serviram. Amém? Então, assim, às vezes a gente passa batido dessa parte e não percebe. Se és filho de Deus, ele estava botando em xeque, ele sabia que Jesus era filho de Deus, e Jesus também sabia que era filho de Deus. Mas, assim como com Eva, ele jogou. Você acha que Jesus não foi tentado? Não, ele foi tentado, gente. É tão bonito, né? Tão romântico, Jesus foi tentado. O que significa tentação? Significa algo que mexe comigo, porque senão não me tenta. Amém? Não vai ser tentado para mim se me oferecer na hora que eu estiver com fome, no momento agora eu estou, um prato de jiló. Não vai ser. Com vinagre. Eu não gosto de vinagre. Não gosto nem de cheiro do vinagre. Não vai ser tentador para mim, mesmo eu com fome. Amém? Então, a tentação vem naquilo que me chama atenção, naquilo que me atrai. Ou seja, Jesus estava com fome, então tudo que ela queria aquela hora era pão. E o diabo usou aquilo que ele poderia fazer, porque ele não está falando nada demais de transformar pedra em pão para Jesus. Poderia ser mole, ele transformou água em vinho, como eu disse. E se és filho de Deus, transforma. Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Amém? Vamos lá. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Ele respondeu o quê? Com a palavra. Lembra que eu falei que é a palavra que tem que ser nossa base? Não fica só na palavra quando você chega no culto para abrir a Bíblia. Não vai funcionar. Amém? No versículo 5.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, que raiva do diabo. Ele falou assim: você respondeu com a palavra, eu também sei a palavra, porque está escrito. Aleluia. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Para aí, amados. A gente, às vezes, já falou aqui, você que já está há um tempo aqui, a gente já falou sobre isso. Cuidado com versículo fora do contexto. O diabo, ele também usa. Sabia disso? Ele sabe a palavra, gente. Aí ele usa um versículo fora de contexto para te ludibriar e você cai. Amém? Cuidado. Por isso que a dúvida é uma armadilha. Se você tem certeza do que o Senhor tem para você, quando vier um versículo fora do contexto, você pode não ter feito rema. Você pode não ter cheio de conhecimento, mas aquilo vai frear e falar assim, não sei te explicar não, mas não é assim não. Tenho certeza. Você não, não, mas é que agora eu sou graduado do rema. Aleluia. Isso não quer dizer nada, porque você pode entrar no rema, sair do rema, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Tem gente, talvez, que tenha 10 versículos, mas tem certeza que a palavra é a verdade. Amém? Então, quando alguém vier com um versículo tentando de ludibriar, tentando fazer aquilo fora do que está a palavra, tentando desobedecer a Deus, porque, gente, tem gente assim. E a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode andar na inocência e dizer que, tipo assim, está todo mundo, está tudo legal. Não. Tem gente, amados, que erra, ainda usa versículo bíblico para tentar explicar por que errou. Cuidado, amados. Por isso, dúvida não pode chegar no nosso coração. Eu tenho certeza. Mas, porque, amados, você entende todos os versículos da Bíblia? Tem versículo que, às vezes, eu fico assim, leio, leio, principalmente lá em Apocalipse. Lê, e volta, e vai para trás, e vai lá para o Vine, e vai para isso, eu vou para aquilo, que eu tenho algumas coisas de estudo em casa. Aí, até entender. Mas tem coisa assim, qual é o problema? Está tudo bem. A gente não é perfeito, amém? Mas uma coisa você tem certeza, a palavra é a verdade, e aquele versículo está fora de contexto. Você pode não saber explicar, mas você tem convicção de que aquilo não é alinhado ao que Deus fala. Amém? Por isso, dúvida é uma armadilha. Vou repetir. Amém. Aleluia. E aí, glória a Deus, Jesus rebateu com outro texto. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então, olha só, a primeira vez, o diabo só falou, Jesus rebateu. Na segunda, o diabo já veio com a palavra. Falou, agora sim. Aí Jesus foi e rebateu. Ou seja, Jesus ali está falando assim, a Bíblia se explica. Amém? Não é fora, não usa fora do contexto. Amados, cuidado com isso. Vou repetir. Quer dizer, o Senhor está falando para repetir, então eu vou repetir. Amém? Cuidado. Às vezes você entra, chega num lugar e fala, de repente até aqui, durante uma ministração, você fala, mas lá no versículo tal, não está dizendo isso. Cuidado. Se você tem dúvida, amados, no dia que tiver uma ministração aqui, e você tiver dúvida sobre o que algum ministro falou, que você acha que não é bem assim, procura o ministro e se esclarece. Não vá embora com essa dúvida. Amém? Em nome de Jesus, para o seu próprio bem. Porque o ministro ele sabe o que ele está falando. Pode ser que tenha tropeçado em alguma coisa, que às vezes pode acontecer no meio da empolgação. Pode ser, e aí ele vai se retratar. Amém? Mas, provavelmente, pode ser que você está com uma informação, de repente entendeu errado, vai embora e vai usar aquela informação errada e já era. Não saia com dúvida. Eu tenho certeza que os ministros aqui estão livres para ouvir uma dúvida sua e responder e esclarecer. Amém? Glória a Deus. E aí, continuando. Aí Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aleluia. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Primeiro, o diabo falou, jogou. Jesus respondeu com a palavra. Na segunda, o diabo entrou com a palavra, Jesus rebateu com a palavra. Na terceira, o que Jesus fez? Retira-te. Tem alguns momentos que tem que dar um basta. Tem alguns momentos, Jesus respondeu. Na terceira ele falou, sai daqui, porque também está escrito. Amém? E, amados, era uma tentação para Jesus. Senão a palavra não seria tentação, amém? Então, aquilo que o diabo colocou diante de Jesus... Amados, aquilo que ele colocou aqui, está tudo bem, fora o segundo, que é para se jogar de lá, pelo amor de Deus. Mas o primeiro, transformar a pedra em pão, ok, ele poderia transformar em qualquer outro momento.
Amém? O terceiro, dá os reinos. Ei, Jesus hoje, glória a Deus, depois ele não restaurou tudo? Amém? Amém, igreja? Aleluia. Eu sei, hoje o mundo ainda jaz no maligno, mas a igreja chegou, a igreja está aqui na terra, e nós temos autoridade no nome de Jesus contra os ardis de Satanás. Amém? Então, aquela autoridade perdida no homem lá em Adão e Eva foi restaurada em Jesus. Amém? Então, aquilo que o diabo falou ia acontecer depois. Então, o que ele falou não era nada tão absurdo, ia acontecer. Só não podia descer dessa forma. Amém? Então, percebe, André, por que você está falando essas coisas? Porque o diabo usa coisas que são lícitas, que vão acontecer, mas que não é dessa forma, que existe um processo até chegar lá. O que ele estava tentando para Jesus é, olha, você pode ser isso tudo sem passar pelo processo. Amém? Você pode agora transformar pedra em pão, não precisa esperar o anjo para te servir, você pode. Amém? Passa, não precisa passar pelo processo, vai direto para lá. Amém? Jesus sabia o que tinha para ele, amados. Mas existia um processo a ser cumprido. Amém? Não tenha dúvida durante o processo. Amém? Se você tem convicção daquilo que o Senhor disse para você, daquilo que a palavra diz a teu respeito, talvez você fale agora, André, o Senhor nunca falou comigo, nunca tive uma profecia de alguém, o Senhor também nunca falou no meu íntimo, a palavra já disse o suficiente. Nem precisa ninguém mais dizer. Mas se você tiver dúvida sobre o que a palavra diz, as coisas vão embolar no meio do caminho e a gente não sai do lugar. Amém, amados? Sabe, quando Paulo fala para Timóteo, combate o bom combate, usando a boa consciência, mantendo a fé, se firmando nas profecias dadas para você. Quando ele fala isso lá em 1 Timóteo, eu não lembro agora o capítulo, ele está falando, ei, coisas que foram faladas ao teu respeito, lá na profecia, lá na imposição de mãos, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Amém? Amados, nossa vida é uma vida de fé, então a gente não consegue combater o bom combate. Que combate é esse? Não é contra ninguém. Amados, o mundo está em guerra. Amém? E nós, muitas vezes, também temos guerras internas, do nosso espírito versus a nossa carne que ainda não foi recriada. Amém, amados? Isso faz parte da vida do crente. Faz parte. E como é que a gente combate o bom combate? Se mantendo em fé, tendo boa consciência, se firmando, como ele falou para Timóteo, nas profecias sobre ele. Se você não tem profecia nenhuma sobre você, é aqui, ó. Sobre a teu respeito, tem tudo aqui. Amém? E além disso, eu tenho certeza, tem pessoas que já ouviu de outras pessoas, tem pessoas que já se viu, já vi pessoas falando assim, eu já me vi fazendo isso, mas eu tenho tanta vergonha de microfone, mas é engraçado, né? Eu já me vi fazendo isso. Ah, é da tua cabeça? Não é, porque você tem vergonha de microfone. É o Senhor já tratando contigo, coisas para você fazer lá na frente. Ei, como Paulo falou para Timóteo, combate o bom combate firmado nessas profecias, no que o Deus falou para você. Olha para frente. Mas você não sabe o que eu fiz. Eu caí. Você não sabe o que aconteceu. Eu me desviei. Ei, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Eu amo essa frase. Porque enquanto você estiver vivo, tem chance. Então, você pode estar desviado hoje. Você pode ter se desviado até esse momento. Agora, se você der um passo e falar assim, eu quero, acabou, agora eu não tenho mais dúvida, eu tenho certeza do que eu tenho para a minha vida. Ei, Deus é um Deus de restauração. Amém? Deus é especialista em transformar tragédias em sonhos. Ele é especialista em tirar pessoas da lama, que já foi lá para a lama, lá, e puxar. Amém? Mas a gente não pode duvidar. E sabe que às vezes a gente duvida. A gente cai, mas o Senhor ainda estica a mão e fala, vem. Vamos abrir lá em Mateus 14? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus bom. Mateus 14. Aleluia. Mateus 14, no versículo... Cadê? Versículo... E agora que eu esqueci de anotar o versículo, e agora já abri a Bíblia em outros lugares. Aleluia. Ou é na 14:31, não? Tá certo, eu que estou abrindo errado. Mateus 14, no versículo 26. Aleluia.
No versículo 25. Amém. Glória a Deus. Quem já tentou andar pelas águas aí? Ou não? Aleluia. No versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Que lindo, né? Mas era de madrugada, tá, amados? Alta madrugada, alguém vindo pelo mar. Aleluia. E não, porque a gente fala assim, ai, que horror, os versículos, gente, era de madrugada. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, ah! Versículo 27. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus, no versículo 29, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amados, Pedro creu no que Jesus falou e foi. Aqui está dizendo, ele andou por sobre as águas. Aqui não está dizendo, ele tentou andar e caiu. Eu sei que às vezes a gente vê em filme é tudo muito rápido, né? Eu já vi um filme que era assim, Pedro andava, dava 2 passinhos, não, ele andou. Ele andou. Amém? E aí no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ó, cuidado, o medo é muito aliado à dúvida, hein? Eles andam juntos. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aleluia, amados, eu acho isso tão lindo. É tão lindo, parece tão natural, né? Mas sabia que, às vezes, você está andando diante do Senhor, você cai, você se afunda, mas dá tempo de você gritar, salva-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse... Mas ele disse também, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas ele segurou a mão de Pedro e vem. Ó, é sinal de que Pedro andou até Jesus, porque para ele conseguir pegar a mão pela mão, porque Jesus não era homem elástico. Amém? Não, eu estou falando porque eu imagino as coisas da Bíblia, né? E quando eu lia, antigamente, quando eu lia esse texto, eu imaginava igual no filme mesmo, Pedro lá longe, e Jesus, e Pedro lá longe caiu. Não! Aqui diz, acabei de ler, Pedro andou sobre as águas. E aí afundou, e aí Jesus esticou a mão. Estava pertinho, amados, pertinho de Jesus. Mas por causa do vento, ele teve dúvida e caiu. Aleluia. Ele tinha crido na palavra de Deus, e foi sobre a palavra de Jesus que ele andou. Amém? Não tinha necessidade dele afundar, ele podia ter tirado onda e ter ficado registrado na história que ele foi até Jesus sobre as águas. Mas ele duvidou por causa da força do vento, por causa de algo natural que estava acontecendo. Amém? Ou seja, a força do vento falou mais alto do que a palavra de Jesus. Porque se ele tivesse ouvido a força do vento, tivesse falado, vento, não estou nem para você, Jesus falou e eu vou, ele não ia afundar. Amém? Ou seja, olha só, amados, presta atenção. Pega isso no espírito. Ele estava andando, ele já estava andando. Quando, de repente, algo aconteceu, um vento soprou, ele estava no mar, tinha vento, né? O vento soprou, ele prestou atenção no vento, duvidou, e agora? Eu estou sobre a água, pum, caiu, afundou. Aleluia. Cuidado, amados. Não desanime, não desiste, porque você andou no meio do caminho, andou um pedaço bom e você afundou. Faça como Pedro, salva-me, Senhor. Amém? Não vamos ser agora aqui técnico, né, do ensino, que não, mas salvação, não, aqui não estou falando de salvação, amém, amados? Porque às vezes a gente tem os técnicos de ensino assim, né? Aleluia. Mas aqui não é esse tipo de salvação, amém? Salva-me, Senhor, me tira daqui. Era isso que Pedro estava falando. Então, se você andou até certo caminho, e você conseguiu, e você ouviu a palavra do Senhor e foi, conseguiu, aleluia, consegui, andei, caí, vai ficar afundado por quê? Ele conseguiu falar, é sinal de que ele ainda estava com a cabeça para fora d'água, senão não dava para ouvir nada, ele estava dentro d'água. Amém? Então, deu tempo dele falar, Senhor, me salva, me tira daqui. E Jesus, ele sempre faz isso, ele estica a mão e te puxa. Amém? Mas não ficou nisso, Jesus falou, homem, por que duvidaste? Jesus falou, ei, não duvida, é isso que ele está querendo dizer para Pedro. Pedro, está aqui, ó.
te tiro. E te tiro quantas vezes for preciso. Mas creia, Pedro. Creia no que eu falei, Pedro. Aleluia, crente, igreja do Senhor. Creia no que a palavra diz. Creia no que o Senhor disse. Você não precisa afundar. Mas se afundar, existe alguém para te dar a mão e levantar. Amém? Glória a Deus. Mas você não precisa passar por isso. Se você andar em fé. Amém? Se você não deixar a dúvida vir ao teu coração. Amém, amados? Glória a Deus, amados, porque nós temos bom ensino nesse lugar. Como eu sou grata, sabe, por esse lugar, pelo Ministério Verbo da Vida que investe em ensino. Sabe, amados, aqueles livros ali, quando a gente indica aqui, quando a gente tem nos avisos, as meninas indicam, amados, a gente, bem dizer, não tem lucro nenhum, sabia? Quando a gente dá desconto, não tem lucro nenhum. Sabe para que isso? Para você se edificar. Não é para a gente. Se você não lê livro nenhum, para mim, para a vida do pastor, não vai mudar nada. Mas a sua muda. E, amados, nós temos um ministério que dá um bom ensino, te incentiva a ler, te incentiva a estudar, ou seja, não quer que você saia enganado e não quer te ludibriar. Amém? Amados, tem muita gente que às vezes é ludibriado, é enganado. Lembra que eu falei versículo fora do contexto? Não, o nosso interesse aqui é que você sempre saia consciente da palavra, sabendo, amados. E ainda te indico, lê e complementa mais, porque quem dera, quantas coisas a gente fala aqui, que se a gente falasse tudo que a gente sabe ou que tem no coração de falar, seria uma conferência de 3 dias. É por isso que existem os livros. Amém? Livros direcionados, livros maravilhosos, amados. Sabe, para te esclarecer. Tem dúvida, pergunta, não fica com dúvida. Amém, amados? Ninguém aqui tem problema de tirar dúvida, não. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de seguir o que Deus tem para você. Não tenha. Se Deus falou, não duvide do que Ele falou, vai. Sabe, o diabo ele vai sempre tentar na dúvida, ele não tenta naquilo que é convicto para você. Aquilo que é convicto para você, ele não vai te tentar. Ele vai até te dar uma volta para tentar te mostrar um outro lado, mas ele não vai te enganar naquilo que você tem certeza. Não vai. Quer um exemplo? Por exemplo, eu não vou chegar para Val agora e falar, Val, o seu blazer é rosa. Ele vai falar assim, isso é cinza. Não é rosa. Não é rosa. É cinza. Sabe por quê? Ele tem convicção, ele tem certeza que é cinza. Ninguém vai dizer para ele que esse blazer é rosa. Isso é convicção. Quando você tem convicção de algo, nada te tira aquilo. Pode vir a igreja inteira falar com Val. 100 e poucas pessoas falam, Val, é rosa, Val. Acredita em Andréia. Nada vai tirar, porque ele sabe que é cinza. Amém, amados? Ninguém vai dizer sei lá, que o preto é azul. O preto é azul. Não, que isso, gente? Preto é preto, por quê? Porque isso é convicção. André, você está falando coisa boba. Eu estou falando coisa boba para você entender o que é ter certeza. O que é nada te tirar daquilo. Quando eu estou convicto de algo, nada me tira daquele lugar de convicção. Pelo contrário, você ainda vai chamar o outro de maluco. Está maluco? Isso é cinza. Não é? E isso tem que acontecer com as coisas espirituais também. A convicção tem que ser tanta que ninguém vai te tirar desse lugar de certeza, de fé. E quando você está nesse lugar de fé, amados, coisas vão se levantar. Você vai responder com a palavra como Jesus fez. E, em último lugar, você vai fazer como Jesus fez. Sai. Amém? Você não precisa ficar quando o pensamento vier, amados. Nós somos seres humanos. Quando a gente aprende, lá em Romanos, que a gente precisa renovar a mente pela palavra, é porque a nossa mente, amados, dependendo se eu viver uma vida que eu não leio, que eu não oro em outras línguas, que eu só venho à igreja, porque eu preciso vir à igreja, né? Ainda mais se eu trabalhar no departamento, porque senão o líder vai me puxar a orelha. Se eu vier na igreja só para isso, e não ler, não fizer nada, a minha mente daqui a pouco vai estar pensando como a minha carne quer. Porque a minha mente é como se fosse uma balança, ela vai pender para aquilo que puxar. Amém? E aí, daqui a pouco, ela está pensando como a minha carne quer, daqui a pouco está tomando a forma do mundo. Aí, daqui a pouco, e é tudo que o diabo quer, crente dentro da igreja pensando como o mundo. Amém? Mas alguém que tem certeza, alguém que tem convicção na palavra, alguém que tem fé, não é inconstante, como o Tiago mesmo fala, não anda inconstante nos seus caminhos. Então, vai andar uma vida de fé, vai andar uma vida de fé, vai andar uma vida de fé, e quando vier algo tentar, quando vier um pensamento contrário à palavra, um pensamento que tentando te puxar para a carne, você vai falar assim, opa, sai pensamento daqui. Vou cantar. Mas já aconteceu comigo.
tá? Eu estou aqui, mas eu não sou perfeita. De vez em quando vem uns pensamentos sinistros. E o que eu faço quando vem os pensamentos sinistros? Fico, é mesmo, né? Ah, gente, é mesmo. Claro que não. O pensamento é sinistro, eu já fico assim, tá repreendido no nome de Jesus. E sai, vou cantar. Bota a música, aleluia, começa a cantar, acabou. Daqui a pouco o pensamento ele vai embora. E pode ser que ele volte, pode ser que ele volte. O que eu faço? Faço de novo, porque eu sou teimosa. Amém? A gente, às vezes, é teimoso, né, para desobedecer. Mas a gente precisa ter teimoso em obedecer. Amém? Pois só de raiva eu vou fazer de novo. Não estou afim. Eu não estou bem. Não estou bem emocionalmente, não estou bem, estou passando por uma situação, não quero ir para a igreja. É a carne que não quer ir mesmo. É a carne. E aí o pensamento, ele vai junto. Sabe o que você faz? Só de raiva quem manda sou eu, tu vai para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou. Amém? Não quero ir para a oração. Tenho vergonha. Não gosto de orar sozinho. Não gosto de orar com ninguém. Você fala só de raiva, você vai. Você vai orar baixinho, escondidinho, para ninguém ver. Mas tu vai. Manda na tua carne, gente. A gente precisa, sabe? A palavra diz sobre esmurrar a carne. Às vezes esmurrar dói. Por isso que a palavra é esmurrar. Senão ia ser, faça carinho na sua carne para ela te obedecer. Fala, esmurra a carne. Ou seja, dói. Dói, amados. Amados, eu larguei coisas na minha vida que eu chorei durante meses. Porque eu queria de novo. Eu chorei. Mas eu tinha tanta certeza, porque eu já era crente, tá? Eu já era crente. Aleluia. Glória a Deus. Quem dera se fosse antes, mas já era crente. Mas eu tinha certeza daquilo que eu aprendi, eu tinha certeza do pouco que eu tinha de palavra, que eu não tinha feito rema ainda, mas eu tinha certeza, convicção do que o Senhor tem para a minha vida, que a Bíblia é real, que a Bíblia é a verdade, eu tinha certeza, e eu falava, eu vou conseguir, eu ficava e vou, e glória a Deus, sabe, porque pessoas me ajudaram, Andréia, não faz isso, não, enfim, não, deixa eu falar. Não faz isso, e sabe, pessoas, glória a Deus, me ajudaram, e eu fui, continuei, e hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, aleluia, obrigada, Senhor. Glória a Deus, amados, as circunstâncias adversas passam, elas passam, a dor passa, amém? Quando você diz não para algo fora da vontade de Deus, pode ser uma tentação, pode ser um pecado, mas pode ser também algo lícito, que Deus não quer que você vá, como, por exemplo, uma porta de emprego. Kátia mesmo já deu exemplo do pastor aqui. Tem coisas, às vezes, que está tudo preparado e é bom, e o salário é bom, e isso é bom, e está tudo preparado para você, e Deus está mandando, não vai. Está te guiando, e você já aprendeu a ser guiado, não vai. E aí, às vezes, dói dizer não, porque, às vezes, a circunstância natural da conta para vencer está batendo a tua porta, está fazendo igual o vento fez com Pedro. Você olha para o vento e duvida. Não duvida. Se Deus falou, acredite, ponto final. Amém? Aleluia. Deus é o maior interessado em te fazer prosperar em todas as áreas. Emocional, familiar. Ele restaura casamentos. Ele transforma pessoas. Ele transforma pessoas toda errada, toda quebrada. Sabe aquela que o mundo fala assim, esse aí não tem jeito. Já ouviu? Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Para Deus tem. Amém? Para Deus tem. Deus, ele é um Deus de milagres até hoje. Então, ele transforma o homenzinho torto. Amém? Ele transforma a casa torta, a família torta. Ele restaura pessoas. Amém? Ele cura, ele continua curando. Quantas vezes pessoas, sabe, acreditam na cura, creem na cura, vêm aqui na frente, é feita a imposição de mãos, mas porque não está vendo, duvida depois. Ou sai daqui sem dor. Quando o sintoma vem, a dúvida entra. Será que foi? Já era, o será. Parece que, sabe, desfaz tudo aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque a gente vive pela fé. Crente vive pela fé em tudo. Em tudo. Sabe tudo aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida? Tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Tudo isso é por fé. Nós fomos salvos por fé, porque a gente não viu nada acontecer. Amém? Porque se alguém tem dúvida no momento ali da oração, da salvação, fica até difícil. Então, normalmente, a pessoa não tem dúvida. Quando ela tem, ela não vem. Quando ela tem, ela não vem. O dia que ela tem certeza, ela vem aqui na frente, no apelo. Não é assim? Amém? É isso. Só que não pode parar aí. O restante da vida tem que ser com essa certeza. Amém? Aleluia. Fica de pé, Ministério de Música me ajuda. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Ô Senhor. Aleluia. Amados, Deus é o maior interessado que a gente viva os planos que Ele tem para a nossa vida. E lá em Jeremias 29:11 diz que os planos dele não são de nos fazer mal, mas de dar o fim que a gente deseja. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Então não tenha dúvida quando Ele disser algo sobre a sua vida para você. Não tenha dúvida. Não importa o que você fez ontem, o que você fez anteontem. Volta para a posição. Você não é o que você fez. Você não é o que você faz. Você não é isso. Você é um ser especial para o Senhor. Você é separado para o Senhor. Você é redimido, você é perdoado, você é amado. Você foi planejado. Talvez você fale, mas a minha gestação não foi planejada. A sua gestação não. Talvez o óvulo lá não foi planejado. Mas quando o Senhor viu a formação, Ele teve um propósito e mandou. E isso, sim, o Senhor planejou. O Senhor tem planos para a sua vida e para a minha. Eu não quero perder nada. Se caiu, levanta. Volta para a posição. André, você teve gente para te ajudar, eu não tenho ninguém para me ajudar. Tem o Espírito Santo. Amém? Ainda que não tenha uma pessoa para te ajudar, para te orientar, você tem o Espírito Santo. Amém? Só não deixa Satanás rir da tua cara mais. Amém? É o contrário. A gente está aqui para botar ele no lugar e falar, ei, sua posição é aqui, ó, debaixo do meu pé. Amém?